bem? Hoje a gente tem mais do que a honra, o prazer inestimável, senhoras e senhores, prendas e gaúchos de todas as querências, de entrevistar aquele que jamais foi entrevistado por ninguém. Estão se tornando meio que uma missão, assim, a promoção da cultura gaúcha. Ele que é o defensor da cultura, do tradicionalismo, ele que é o repórter investigativo, mas também é o repórter farroupilha. Senhoras e senhores, meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais, na Rádio Leonense Laçador. E hoje eu passo para vocês esse cara, Giovanni Grisotti. Que o povo do rodeio tem por respeito por ele, é o amor que ele leva pela tradição gaúcha. Então, onde veio esse conhecimento, esse amor? É de família ou não? Não. Meus irmãos, eles... Inicialmente é um prazer conversar contigo, Lili. Mas os meus irmãos, eles faziam parte da invernada de danças do CTG lá da minha cidade, que era Barros Cassal. Mas eu não participava, no máximo frequentava a entidade, especialmente durante as rondas crioulas da Semana Farroupilha, né? E depois que eu me mudei para o litoral e vim trabalhar na Rádio Gaúcha em Porto Alegre, eu comecei a perceber, simpatizante que eu era da nossa cultura, mesmo sem fazer parte dela mais profundamente, comecei a perceber que dentro da RBS havia uma cobertura bastante superficial, que se limitava à Semana Farroupilha e ao rodeio de vacaria, quando havia polêmicas no rodeio de vacaria, como, por exemplo, a música sertaneja. E aí eu comecei a levar esse assunto inicialmente para dentro da Rádio Gaúcha e a partir do momento que eu passei a trabalhar na RBS TV, também na emissora de televisão, e em paralelo eu passei a frequentar mais e participar mais ativamente, na verdade, das entidades e dos rodeios, né? Chegando no momento assim que eu comprei meu cavalo. Qual raça? O crioula. A minha égua é a Zaina Farroupilha, mas eu comecei com o Picasso Farroupilha, que era um cavalo que eu tinha lá na zona rural de Porto Alegre. E aí hoje esse é o meu mundo, é onde fica a maior parte dos meus amigos e acabou se tornando meio que uma missão, assim, a promoção da cultura gaúcha. Seja dentro da RBS, através de reportagens, de projetos como Cavalgados do Bem, como o Desafio Farroupilha, mas também fora, né, contribuindo com ideias, com sugestões para governos, para o movimento tradicionalista, para a entidade da qual eu faço parte lá em Esteio, que é o CTG Independência Gaúcha, e eu passo o tempo todo com o radar ligado para buscar possibilidades de divulgação, possibilidades de promoção de eventos, para ver tudo isso crescer e quem sabe um dia, eu tenho para mim que esse dia está próximo, fazer com que a nossa cultura tenha uma projeção semelhante ao São João do Nordeste ou ao Carnaval e que possa ser inclusive uma ferramenta para atrair turistas aqui para o Rio Grande do Sul, sendo que os primeiros passos nesse sentido, né, foram dados no ano passado, quando finalmente o governo do estado se convenceu de que era importante investir nesse segmento e tivemos já vários programas aí que injetaram recursos para as entidades, né? Agora o mais recente envolve a inclusão da cultura gaúcha nas escolas. Então eu acredito que a partir do momento que o governo entende essa relevância e que a gente por fora também possa dar a nossa contribuição, seja através da RBS, seja através de uma web rádio, acredito que nós estejamos no caminho assim para fazer com que tudo isso passe a ter uma projeção nacional, que é da minha parte o meu grande objetivo. Sei que tu tem um apreço muito grande, que tu gosta muito das cavalgadas, mas e o laço comprido? O laço eu comecei a aprender lá no CTG Gomes Jardim, cheguei a botar umas armadas numa vaca mecânica, mas depois me surgiu um problema no ombro direito, que é o ombro do braço que eu comecei, né, essa atividade do laço e acabei desistindo. Talvez também por achar que não era muito o meu chão, né? Eu me identifico mesmo nas cavalgadas, né? Eu acho que quando tu tá no lombo de um cavalo, tu esquece de tudo e tu poder praticar esse hobby, por exemplo, numa paisagem como um canyon lá nos Aparados da Serra, que eu já fiz várias vezes, é uma experiência que une várias formas de lazer, né? Turismo, passeio, desestresse e cavalgar, que é a melhor coisa que tem, né? Qual foi a maior cavalgada que tu já fez, com duração assim, de horas? Quantas horas
Foi a dos Aparados da Serra, 8 dias, né? 8 dias. Em alguns momentos a gente passava 8 horas por dia cavalgando, visitando 3 canyons, numa manhã e numa tarde. Mas vocês tinham um suporte ali, alguém para dar um apoio? Sim, claro. Toda cavalgada, eu faço parte desse grupo dos Cavaleiros dos Aparados da Serra. São 50 cavaleiros do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que tem toda uma equipe de apoio, como em toda cavalgada, né? O pessoal já vai antes, né, no roteiro seguinte, já chega na noite anterior, preparar acampamento, e aí tem toda uma organização, reuniões durante o ano, o pré-roteiro que o pessoal vai fazer presencialmente antes da cavalgada começar, para definir locais de pouso, enfim, refeições, guia, locais para serem visitados. É como qualquer cavalgada, né? Só que essa, pela duração e pela relevância que ela tem, acaba tendo um planejamento assim mais detalhado. Consegue te ver sem uma boa cavalgada? Ah, de jeito nenhum. Não consigo me ver longe da bombacha, longe de um rodeio, longe de um baile que eu adoro dançar. Pois é, eu ia te perguntar, o Giovanni gosta de dançar? Muito. E eu... Bailezão gaúcho, raiz? Tem que ser, né? E eu sempre rigorosamente pilchado. Semana passada, com aqueles 35 graus que estava fazendo de noite, eu fui numa janta lá no meu CTG e pela primeira vez na vida eu vesti uma bombacha com camiseta e com alpargata. A única vez. Todas as outras sempre lenço, camisa, bota, bombacha. E não uso aquele tipo de bombacha campeira. Eu uso bombacha tradicional mesmo de fava. De fava. Que são aquelas feitas pela Dona Amélia lá de Passo Fundo, que na minha opinião é uma artista, né? A maior bombacheira do Rio Grande do Sul. Por uma questão pessoal. Nada contra quem usa os trajes mais, digamos assim, confortáveis, modernos. Principalmente o pessoal do laço do rodeio, né? Sim. Dizem que para lida de campo, as bombachas, aquelas com tecido mais grosso, são mais resistentes. Mas o pessoal da campanha aí, do Livramento, Bagé, usa muito as bombachas de fava ou aquelas plissadas, sem problema nenhum, é só cuidar que não vai enganchar na cerca, né? E se enganchar também não tem problema, a gente remenda e vida que segue. E segue o baile, e segue o rodeio. Para nós finalizar, quão grande é o amor que tu tem hoje pela tua égua? Que eu te pergunto assim, ó, o amor que tu tem por ela é um animal que é só pra cavalgada ou é aquele animal que às vezes quando tu tá estressado, tá cansado, tu tem que ir lá onde ela tá sendo cuidada, na hotelaria, vou lá bater um papo com ela. Não, tem muita gente que faz isso. Mas é pra cavalgada mesmo, porque a cidade onde ela tá hospedada fica um pouco longe, ao contrário de quando eu tinha um cavalo que ficava na zona rural de Porto Alegre, era mais fácil, eu ia 2, 3 vezes por semana e rolava uma relação um pouco mais, de animal de estimação mesmo. Mas hoje é uma égua que eu cuido, trato como se fosse uma pessoa e fico feliz a cada vez que eu a vejo com aquele pelo brilhante, que ela é muito bem cuidada lá na hotelaria, né? Então, assim, é uma parceira para todas as horas. Mas eu não tenho, assim, aquela ligação muito próxima pela distância, né? Nem sempre eu consigo ir toda semana, às vezes 2 vezes por mês, 1 vez por mês, mas não deixa de ser uma grande parceira. Tá certo, então. Muito obrigada, Giovanni, pela tua companhia aqui com nós na Rádio Leonense La Sabor. Muito obrigado também por tu dividir um pouquinho desse amor, a tua paixão ao cavalo, com também ao CTG, a cavalgada, enfim, a tradição, a cultura, né, que ultimamente também tem sofrido bastante distorções, né? É complicado, que nem eu digo, o assunto tradicionalista, o assunto gaúcho, tu fala do gaúcho verdadeiro gaúcho mesmo, ele sempre vai causar alguma polêmica. É verdade. Mas só quem vive isso no dia a dia vai defender de unhas e dentes. Mas na maior parte do tempo eu deixo as polêmicas para o outro segmento do jornalismo que eu atuo, né? Eu acho que em relação à cultura gaúcha a gente tem que focar nas coisas boas. Porque eu costumo dizer que um bom exemplo, quando multiplicado através da imprensa, ele acaba servindo de inspiração para outras pessoas. E o mal, ele fica naquilo, ou pelo menos é o nosso desejo, né? Que quando a gente mostra uma coisa ruim, essa coisa ruim não se multiplique, pelo contrário, a gente mostra para que ela não volte a se repetir. Então, eu digo que essa questão da cultura gaúcha é um equilíbrio, né? Que é o momento que eu tenho para mostrar as coisas boas das cidades, das pessoas, enfim, desse ambiente que eu vivo. Muito obrigado, parabéns também pelo teu trabalho, eu acho que a gente luta todos pela mesma causa, né? Exato. Tu através da rádio, eu através do meu trabalho na RBS, nessa militância, e vamos em frente. Bora!